Tem uma pessoa que está sempre se intrometendo na minha vida. Isso aí é um caso delicado. Tem alguns gurus, inclusive, que vão falar que a gente meio que dá uma permissão para as pessoas se intrometerem, tá? Às vezes é porque as pessoas, elas são sem noção mesmo, ou porque elas têm muita experiência, muita idade, e elas acham que podem sair dando opinião para todo mundo, ou estão muito tempo para poder cuidar da vida dos outros, porque elas não têm o que fazer na vida delas. Enfim, tem uma série de questões. Mas eu acho que todo mundo, acredito eu que todo mundo tem essa tendência, até porque a gente tem um coração corrompido, orgulhoso, arrogante, sabe, sempre querendo ensinar os outros, então a gente quer meio que aparecer ali. Então acredito eu que com o tempo e com a oração, o Senhor vai nos dando discernimento para a gente se colocar na posição e no nosso lugar. Então o primeiro ponto é entender que a gente pode passar por isso também, porque às vezes acontece alguma coisa com a gente vê o coleguinha passando por uma dificuldade, a gente também quer dar opinião, então segura a onda e ore. Tive um caso no último emprego que eu tive, que tinha uma pessoa que ela estava muito tempo na empresa, muito mais velha que eu, e eu com um cargo muito maior que o dela, e aí tinha uma relação lá meio delicada, enfim. E ela sempre queria estar me ensinando ali algo que eu já sabia fazer, ou querendo me dar minha opinião sobre como eu deveria me comportar, o que eu deveria falar, como eu deveria me posicionar. E ela não era crente, e eu sou crente. Então, o máximo que eu podia fazer ali era ouvir, dar um ok, nem falar que ela estava certa nem que ela estava errada, porque qualquer coisa gerava discussão, mas ok, entendido, e vida que segue. Porque senão a gente gera um problema, né? Tem gente que gosta de dar feedback, mas quando ela recebe o feedback, meu amigo, parece que toca na ferida, né? Então a gente precisa aprender a ouvir, e como diz a palavra de Deus, ouvir tudo e ficar aí com o que é bom. Às vezes não tem nada de bom, mas a gente ouve. Então vamos pensar em primeiro um caso em que a gente vai se meter, por exemplo, na vida das outras pessoas. E é algo que a gente precisa ter muita sensibilidade, porque, por exemplo, se for algo grave, poxa, a gente precisa realmente entrar ali. Por exemplo, se for questão de violência, assédio, etc. Ok, a gente faz isso. Agora, não é nada grave, é algo de um comportamento, é algo relacionado ali a uma decisão que a pessoa precisa tomar e ela está procrastinando, por exemplo. Então não se meta, ore. E aí, se for possível, você fazer algumas perguntas sobre o assunto, e aí a pessoa perceber, e aí ela der uma abertura para você entrar no assunto, bênção. Aí você pode entrar e falar, ok, dá a sua opinião. Caso contrário, não se meta. Bem, agora tem uma segunda situação, é que de repente, poxa, é com você, né? Você pediu a opinião da pessoa e aí ela vai lhe dar. Então, poxa, ouça e agradeça. Show de bola. Agora, se você não pediu e a pessoa mesmo assim se intrometeu, atravessou, cara, ouça, fique na boa. E não retruque, não responda, não critique, porque senão aí você vai criar uma bola de neve absurda. Às vezes eu fico até meio pensativo quando a pessoa é crente, porque quando não é crente é mais fácil de entender e relevar. Mas a pessoa é crente, poxa, ele estudou a palavra de Deus, compreende sobre a questão de relacionamento entre irmãos, a pessoa ainda faz isso, então, delicado, né? Mas, no final das contas, a gente precisa orar por essa pessoa, orar por essa situação, para que o Senhor nos dê discernimento, porque, inclusive, muitas vezes essa situação ela está nos ensinando sobre paciência.